Ei, você sabe me dizer quais são as características dos vencedores? Exatamente, eu quero falar para vocês hoje que é a persistência. E eu já deixo para vocês. Da vergonha à superação. Olá, amados! Estamos em mais um dia da nossa jornada Orar Mais Ação. Exatamente, estamos em 55 dias. Exato, estamos caminhando rumo ao nosso destino, que é o dia 31 de dezembro. Eu já quero me apresentar, eu sou o Henrique Santa Cruz, do canal Orar Mais Ação. Todos os dias eu trago orações e ações que irá mudar a sua vida. Você que está chegando pela primeira vez, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Eu já quero deixar para vocês falando que nós estamos no episódio 4, exatamente episódio 4 da série Jó. Exato, queridos, eu falo para vocês que hoje o tema, o título da nossa live hoje é Da Vergonha à Superação. Então, quantas vezes nós estamos passando algumas vergonhas, com dificuldades, e depois a gente chega à superação, quantas alegrias, quantas felicidades. E eu quero trazer para vocês os ensinamentos hoje que Jó nos trouxe. E são 5 conselhos de sabedoria que irão mudar a sua vida. Exatamente. Se todos os dias você pegar um conselho, todos os dias você aplicar isso, com certeza a sua vida será outra, tá? Eu já quero falar para vocês que, como eu vou te ensinar esses 5 conselhos, tá? Essas 5 sabedorias, gostaria que você buscasse lá seu papel e sua caneta para nós anotarmos. Eu já quero falar para vocês que a característica dos vencedores é a resistência. A resistência é uma habilidade de suportar os fardos, uma habilidade de superar e chegar até o final para concluir aquela meta que você destinou para você mesmo, tá? Amados, eu já quero falar para vocês por que é importante nós sabermos desses conselhos, dessa sabedoria. Para quê? Se nós temos um entendimento que Jó passou por isso, se Jó, ele é uma pessoa que ele passou por tudo que ele passou, com perdas, com situações terríveis em sua vida, principalmente na perda dos filhos, na perda dos bens, na perda da sua família, eu já falo para vocês que nós devemos tirar os ensinamentos. Nós temos que entender que é uma sabedoria quando nós abrimos nossa Bíblia e nós pegamos todos os ensinamentos por aqueles que já passaram por dificuldades. Muitas vezes a gente quer o quê? Quer enfrentar a vida sem pegar aquilo que as pessoas deixaram para nós. Os ensinamentos dos nossos avós, daquelas pessoas que superaram e prosperaram em sua vida. Amados, eu gostaria, tá, que você pegasse na sua Bíblia em Jó. Nós iremos passar pelo capítulo 38, tá? 38, eu já anotei aqui 39, 40, 41 e 42. Então todos os ensinamentos que eu vou passar, que os estudos que eu fiz, nós iremos já pegar no capítulo 38, tá bem? Vamos lá. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta. Deus falou com Jó, presta atenção. Quem é aquele que obscurece assim a profecia com discurso sem inteligência? Cinge os teus índios como um homem, vou interrogar-te e tu me responderás. Então, o que tem a ver? O que Deus está fazendo agora? Nós temos o entendimento que Jó, em todos esses últimos capítulos, ele passou por uma grande dificuldade em sua vida. Mas o que é importante, amados? É importante nós entendermos que agora Deus começa a falar com Jó numa situação onde Jó ele começou praticamente julgar a Deus. Ele não blasfemava, mas ele perguntava. E ele queria, na verdade, ter um entendimento como ele fosse superior a Deus. Então, de nada adianta nós ficarmos de mal com Deus. Foi o que Jó estava, praticamente estava em mal. Ele estava de mal de Deus.
Quando nós brigamos com o nosso pai, nossos pais tiram algumas coisas da gente quando nós éramos adolescentes. O que acontecia? A gente ficava de mal, não queria conversar com ele. Mas Deus, aí ele começa a interrogar a Jó. Onde estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ele pergunta para Jó. Já que você sabe tudo, você está dizendo que eu não tenho todo o ensinamento que você está me falando, Jó? Fala que estiveres informado disso. Quem lhe tomou as medidas, já que o sabes? Quem sobre ela estendeu o cordel? Sobre o que responsabilizam? Sobre o que repousam as suas bases? Quem colocou nela a pedra do ângulo? Sobre os alegres concertos dos astros da manhã? Sobre as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com as portas do mar quando brotou do seio maternal? Quando lhe dei nuvens por vestimenta, ou enfaixava com névoas tenebrosas? Quando lhe tracei limites, e lhes pus porta aos ferrolhos, dizendo, chegarás até aqui, não irás mais longe, aqui se dará orgulho das tuas ondas. Ele colocou limite no mar. Olha o poder de Deus. E Jó ainda duvidando do poder de Deus. Então, Deus vem agora, em todo o capítulo 38, falando para Jó tudo o que ele fez. Ele fez os firmamentos, ele colocou limite nos mares, ele colocou os astros, o sol, a terra, ele fez tudo. Então nós temos que ter entendimento que muitas vezes, eu até anotei aqui, de nada adianta ficar de mal de Deus. Ele tem toda a sabedoria, ele sabe o que era bom para Jó. Independente, vai ter situações que nós não iremos compreender. Igual eu falei ontem, no dia de ontem, no episódio 3. Então eu falo para vocês, cuidado como você trata as pessoas. Cuidado como você trata as pessoas mais de sabedoria, mais velhas que você. Então nós temos que entender também, coloque tudo na mão de Deus. É o que Deus nos pede, Ele sabe de tudo. O que Ele vem dizer em todo esse capítulo? Que Ele fez tudo. Independente que nós achamos que Ele tomou alguma decisão, Ele nos abandonou jamais. Então nós entendemos aqui também, não se discute com quem sabe mais que você. Se alguém sabe mais que você quer bater de frente, pega mais esse ensinamento que eu passo para vocês. Então nós temos que entender que quando nós entendemos que esses conselhos, esses ensinamentos vão mudando a nossa vida, nós iremos mudar também as nossas atitudes com as pessoas que a gente ama. Deus permite as coisas na sua vida, mas usa isso ao seu favor. Porque quando Deus ele testa Jó em todas as situações, ele continua fiel, temente a ele. E aí sim, o que acontece? Deus, ele honra em dobro, a gente sabe como que vai finalizar essa história. Então no dia de hoje, quando eu falei para vocês, pega o seu papel e sua caneta. Agora nós iremos já agora começar a passar para vocês quais são os conselhos, que utilizamos. Que nós extraímos para nós termos essa sabedoria que irá mudar a nossa vida, tá? Olha só, aqui no capítulo 42, Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo, que nada te é muito difícil. Jó reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece em todos esses 2 capítulos que Deus fez tudo, porque Deus foi falando para ele. Quem é que obscurece assim a providência com os discursos inatingíveis? Por isso eu te falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te, tu me responderás. Meus ouvidos tinham escutado falar de ti, mas agora meus olhos te viram. E é por isso que eu me retrato, arrependendo-me no pó e na cinza. Queridos, que lindo isso, né? Tem uma música que fala exatamente, fala exatamente isso aqui, essa parte aqui. Mas agora os meus olhos te viram, tua adoração e vidas. É linda essa música. Então eu falo para vocês. Vamos a primeira sabedoria, o primeiro
conselho que eu passo para vocês da sabedoria que eu tirei e extraí realmente dessas passagens que eu passei para você nos capítulos de Jó. A primeira, tenha resistência, exatamente. Jó foi muito resistente. Independente da situação que você esteja passando no seu trabalho. Digamos assim, as pessoas te perseguem, tudo que você faz. Se você é perseguido no seu trabalho, pelo seu chefe, pelo seu diretor, continue sendo resistente. Tenha um propósito de Deus na sua vida. Deus te dá situações para mexer com você e desenvolver aquilo que você pediu. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas e nós somos testados e nós esquecemos o que nós pedimos lá atrás. Nós começamos a ser testados, começamos a ser desenvolvidos pelas situações do que? Da superação. Então Deus vê, Ele te prepara para algo maior, tá bem? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado e impedido. Quando Jó reconhece aqui, porque ele entende que Deus, Ele é um Deus da providência. Ele é um Deus que não vai frustrar ele, porque Ele falou para Jó tudo o que Ele fez. Então nós temos que reconhecer tudo aquilo que Deus nos dá todos os dias, tá bem? O processo é por tempo, mas a virada é de uma vez. Muitas vezes nós esperamos aí 20, 30, até 40 anos para uma virada de chave. E quando essa virada vem, é de um dia para o outro. Por quê? Porque nós não vemos o tanto de tempo de coisa que nós passamos e a virada é tão grande que nós temos que reconhecer que Deus preparou isso para nós. Mas por quê? Porque nós viemos tendo a resistência, nós viemos também entendendo e desenvolvendo aquilo que nós pedimos. Nós também entendemos que Deus é um Deus de planos e Ele não vai frustrar nós. E nós entendemos também que o processo é necessário para a nossa virada de chave. E o último, nunca se discuta com Deus. Exatamente, porque se nós discutimos com Ele, já que Ele é o Criador de todas as coisas, nós temos que ter entendimento, porque Ele fez tudo ao nosso favor, tá? Deus, na verdade, olha só que interessante, quando nós entendemos aqui, o que mais nós podemos entender desse ensinamento? Que no meio do sofrimento de Jó, ele reconhece que Deus pode todas as coisas. Temos que reconhecer. Quando nós reconhecemos que Deus é um Deus de todas as coisas, nós podemos mudar a nossa vida. Aí sim, pegamos essa força, essa sabedoria para mudarmos as coisas que vêm em acréscimo. Tá bem, queridos? Então, eu falo para vocês que no dia de hoje nós possamos agora alinhar-se com os planos de Deus para sofrer menos. Muitas vezes queremos alguma coisa, lutamos, buscamos, mas nós esquecemos que foi o que eu falei para vocês, nós pedimos isso. Nós temos que reconhecer. Então, se alinhe aos planos de Deus para sofrer menos. Quando você for pedir alguma coisa, peça a Deus para se alinhar com os seus pensamentos, pelo que você falei ontem também. Os pensamentos irão nos ajudar a atrair coisas boas. E nós, quando nós alinhamos aos planos de Deus, com certeza, aí sim, cria um verdadeiro preceito, na verdade vira um verdadeiro segmento da nossa linha do tempo. Então, nós entendemos assim, que a ação de hoje, você vai explicar desses 5 conselhos que eu coloquei para vocês, esses 5 sabedorias, tá? Que eu peguei e que extraí hoje de Jó também, tá? Nessa série Jó, você vai fazer uma ação, na verdade. Se você vai colocar lá assim, o primeiro ensinamento, tenha resistência. Aí você vai escrever o que você entendeu de resistência, que é carregar fardos. A resistência também é muitas vezes entender o processo, superar naquele momento para você passar por isso. Aí você vai colocar depois o segundo conselho. Deus te dá situações para mexer com você e desenvolver aquilo que você pediu. Você vai colocar também e você vai explicar o que você entendeu e viva isso na prática neste dia também, tá? E você vai colocando, nenhum plano de Deus pode ser frustrado ou impedido. O que você entende disso? Tem aquela música Trazendo a Arca que fala, nenhum plano pode ser frustrado. Então nós entendemos que Deus é um Deus que, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas no tempo dele.
Aí você vai colocando e você vai explicando tudo isso, tá bem, queridos? Iremos a oração de hoje agora. Eu quero colocar para que nós possamos ter toda a sabedoria e resistência nesse tempo que a gente está passando. Porque muitas pessoas desistiram pelo caminho. Quero colocar todos aqueles que ficaram pelo caminho, aqueles que estão prosperando, aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no TikTok, porque eu tenho compartilhado e tenho recebido muitas mensagens. E se você está gostando, você já deixa o seu amém aqui embaixo e fala de onde você está falando, qual o seu bairro, qual a sua cidade, tá bem? Vamos à oração de hoje. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, queremos entregar o dia de hoje, Pai. Entregamos a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor Jesus. Queremos colocar também, Senhor Jesus, neste dia, que nós sabemos que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és um Deus de propósito, um Deus que tudo que prometeu, cumpriu. E deu em dobro tudo aquilo para Jó, mas ele explicou para Jó que foi ele mesmo que fez todas as coisas. Quando nós entendemos isso, que ele é o Deus que pode tudo, independente do que você está passando, ele continua sendo Deus. Nos ajude, Senhor Jesus, a ter esse entendimento e essa sabedoria. Se você gostou, queridos, já deixa o seu amém aqui, já curte, comenta e compartilha. Deus abençoe o seu dia e se alinhe aos planos de Deus e sofra menos. Orar, mais ação.